E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Legal, vamos aí a esse vídeo. Esse vídeo eu vou fazer as atividades que eu propus aí, né, para vocês na lista. Essa lista está disponível aí. E quem já assistiu a aula aí do EducaPE com o professor Alexandre Nogueira, já está prontinho aí para resolver essa lista aqui comigo. Quem não assistiu ainda, dá um pulinho lá, o link está aí. Resolve, desculpa, preste atenção lá legal na aula, uma aula bem legal, bem boa, bacana mesmo. E depois você volta aqui para nós fazermos aqui juntos essas questões aí de termologia, tá bom? Então essas questões aí envolvem conceitos fundamentais de termologia. Legal, galera? Vamos também ver aí um pouquinho dos termômetros, né? Muito bem, então vamos à primeira questão aí, vamos comentar sobre ela. Ó, essa é da PUC. Sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma o quê? Galera, presta atenção, ó. A gente estuda em sala de aula que se eu tenho um corpo aqui A, ó, tenho um corpo A e tenho aqui um corpo B, legal? Vou fazer mais para cá, isso aqui, deixa eu só melhorar aqui minha mesa. Ok, então tá aqui, ó. Eu tenho um corpo A aqui, legal? E tenho um corpo B aqui, ótimo. E aí o que acontece? Se eu disser que a temperatura, vou considerar a temperatura como θ, tá bom? Θ A e aqui o θ B. E aí se eu disser que a temperatura de A ela é maior do que a temperatura de B, você pensa naturalmente comigo o seguinte, ó. Então vai ocorrer um fluxo de energia do corpo A para o corpo B, legal? Esse trânsito de energia aqui é o que a gente classifica como calor, tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia de calor. E a ideia de temperatura está associada à agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas aqui, essa é uma ideia bacana para a gente entender, ainda que a gente vá mergulhar sobre isso quando a gente estuda a cinética dos gases. Mas aqui, se a molécula se agita mais, ela recebeu energia, recebeu calor, então a sua temperatura vai aumentar. De outra forma, se ela perde, se ela cede calor, a energia diminui, né? E ela vai diminuir a sua temperatura, tá bom? Basicamente é isso que a gente fala quando a gente trata de calor e temperatura. Então, sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de quê, galera? O calor é uma medida da temperatura do sistema? Não, pessoal, ele não é medida da temperatura do sistema. A gente já viu que o calor não mede nada de temperatura. O calor é uma energia térmica em trânsito, tá legal? Uma energia que flui de um corpo para o outro, tá aqui. Letra B, forma de energia em trânsito. Legal, forma de energia em trânsito, calor, energia térmica em trânsito. Então a gente já pode marcar aqui a letra B. Vamos comentar aqui, ó, substância fluida? Não. Quantidade relacionada com atrito? Também não. Energia que os corpos possuem? Não, né? Ninguém possui calor. Ninguém pode reter calor. Calor é energia térmica em trânsito. Então eu não posso ter, eu não posso sentir, eu não posso guardar calor comigo. Legal? Então a primeira aí, a resposta é a letra B. Vamos para 2. O Sistema Internacional de Unidades adota como unidade de calor os joules, pois calor é energia. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito, ou seja, energia que se transfere de um corpo ao outro em decorrência da diferença de temperatura entre eles. Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Está aqui, ó. Então, calor, decorrência da diferença de temperatura entre corpos, né? Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Letra A. A temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. Pessoal, eu não posso, armazenar calor, né? Nenhum corpo pode armazenar calor. Então, se eu não posso armazenar calor, não tem como eu perder parte do calor que eu armazenei, tá bom? Então, aqui é falso, essa alternativa não está correta. B. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula calor. De novo, galera, ninguém acumula, ninguém armazena calor. Também está falso, tá bom? C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor para o meio ambiente. Opa! Vamos colocar uma interrogação aqui, a resposta é essa, mas deixa eu conversar com você sobre ela depois. Letra D.
O aumento da temperatura de um corpo é indicador de que esse corpo armazenou calor. De novo, ó, armazenar calor não está errado, está errado isso, tá bom? Falso. Um corpo só pode atingir o zero absoluto se for esvaziado de todo o calor que nele está contido. Nossa, ninguém vai esvaziar calor que nele está contido, porque ele não contém calor, tá bom? Muito bem, então volta aqui para a letra C. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede calor. Essa ideia de ceder calor dá a impressão também, ó, eu tinha calor e cedi, não é? Não, aqui está associado à energia que ele tinha aí e cedeu. De verdade, a questão poderia ser formulada de uma outra maneira, né? Mas, dentre as alternativas aqui, de fato, a letra C é a mais conveniente para a gente marcar. Então, a temperatura de um corpo diminui quando ele cede energia, né? Cede. Nesse caso aqui, o calor é classificado como energia que tá indo de um corpo para o outro, né? No caso do corpo, para o meio ambiente. Então, aqui a resposta seria a letra C, tá bom? Então, tem que ter cuidado nesse tipo de questão para a gente analisar e aí chegar à conclusão de que uma pode ter uma coerência, ser mais adequada do que outra alternativa, tá bom? Ainda que a gente não concorde plenamente com a questão, tá bom, pessoal? Então a 2 é a letra C, sem problemas aí, a letra C. 3, alternativa 3. O fato de o calor passar de um corpo para o outro deve-se, olha, calor passar de um corpo para o outro, novamente aqui, ó, a ideia de transferência de energia. A quantidade de calor existente em cada um. Não existe calor, então está claro que não é a letra A. A diferença de temperatura entre eles. Opa, legal, parou aí. A diferença de temperatura entre eles. Então, um corpo só vai ceder calor para o outro corpo, só vai ceder energia, se ele estiver com diferença de temperatura. Nesse caso, que tem maior temperatura, vai ceder aí energia, vai ceder calor para o que tem menor temperatura. Ok, pessoal? Muito bem. Quarta questão. 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico nessa situação. Bom, galera, o que seria o equilíbrio térmico? Lembra? Se um corpo está com a temperatura maior do que a outra, então se A está com a temperatura θA e ela é maior do que B, que está com a temperatura θB, então A cede calor para B. Só que esse processo não é infinito, né, galera? Esse processo não dura sempre. Vai chegar um momento que a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B, e aí eu vou cessar a troca de energia, não vai ter mais energia sendo transferida. Nesse momento a gente diz que os corpos atingiram o equilíbrio térmico, então eles vão estar com a mesma temperatura. Ora, se 3 corpos encostados estão em equilíbrio térmico, então qual é a conclusão que a gente chega? Letra A, os 3 corpos apresentam-se no mesmo estado físico. Não necessariamente, né, galera? A temperatura dos 3 corpos é a mesma. Opa, beleza. B, temperatura dos 3 corpos é a mesma. Analisar C, o calor contido em cada um deles é o mesmo. Não, né, pessoal? Calor de maior massa, o corpo de maior massa tem mais calor que os outros dois. Ninguém tem mais calor ou menos calor. Há mais de uma proposição correta. Não, a proposição é a letra B, dizendo que a temperatura dos 3 corpos é a mesma. Se a temperatura não fosse a mesma, galera, ia continuar ocorrendo aí a troca de calor entre eles, tá bom? Então não pode, a letra B é com certeza a resposta dessa questão. Muito bem, agora a gente entra um pouquinho em termômetros. Vale dizer para vocês aqui, ó, vocês lembram de sala de aula, que a relação entre as escalas termométricas vai ser aqui, ó, θC sobre 5, lembra disso? Comparado com Fahrenheit, vai ser quem, galera? Vai ser θF menos 32, olha lá, dividido por quanto? Por 9. E isso aqui também é igual a θK, né? Temperatura em Kelvin, menos 273, dividido também por 5, tá bom? Essa relação aqui é uma relação que a gente sempre faz, a gente demonstra em sala de aula, legal, e que vai nos ajudar a resolver as questões aí, tá bom? Então, ó, no dia 1º de janeiro de 1997, Chicago amanheceu com a temperatura de 5 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a quem? Então ele está falando aqui, ó, de Fahrenheit e Celsius, galera. Ó, Fahrenheit e Celsius, então a gente vai ficar com essa parte aqui da equação. Ó. A gente quer essa parte aqui da equação, Fahrenheit e Celsius, tá bom? Ele disse que Fahrenheit é de 5 e quer em Celsius. Então só é jogar na equação, tá bom? Ó, θC sobre 5, que é a temperatura em Celsius, vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Qual é a temperatura em Fahrenheit, galera? 5. Então, 5 menos 32 dividido por 9. Olha aí que legal, tá vendo?
A gente vai descobrir agora a temperatura em Celsius, ok? Ó, a temperatura em Celsius dividido por 5, pessoal, vai ser igual a quem? Galera, 5 menos 32 vai dar menos 27, não é isso? Menos 27 dividido por 9. Ó, pessoal, então a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser quanto, galera? Menos 27 dividido por 32 dá menos 3, né? Aqui, ó, menos 27 dividido por, 27 dividido por 9 dá 3. E aqui o menos, né? Menos 3. Então, ó, agora é só jogar esse 5 para lá, galera. Ó, fica menos 3 vezes 5. Então, a temperatura em Celsius seria de menos 15 graus Celsius. Legal aí? Tranquilo? Boa questão, né? Para a gente lembrar aí a equação de conversão entre as escalas. Então, aqui seria a letra A. Muito bem. Vamos para a próxima? A televisão noticia que a temperatura em Nova York chegou a 104 graus Fahrenheit. De novo, ó, graus Fahrenheit, converta para graus Celsius. Vamos usar a mesma equação, pessoal. Agora, ó, θc dividido por 5 igual a quanto? Ó, θf menos 32 dividido por 9. Legal? Tranquilão aí? Que bom, né? Ó, pessoal, agora o θf vale quanto, galera? θf vale 104. Então vai ficar, opa, peraí, deixa eu corrigir aqui. Esse aqui é o θc, né? Dividido por 5. E aqui o θf vai valer 104. Então vai ficar 104 menos 32 dividido por 9. Legal, pessoal? Então θc vai ser sobre 5. Isso aqui vai ser igual a quem, galera? Quanto é 104 menos 32? Vai dar 72 dividido por 9. 72 dividido por 9. E aqui θc, que é a temperatura em Celsius, dividido por 5. Legal? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai dizer que θc dividido por 5 é igual, 72 dividido por 9 dá 8, né? Então, θc é igual a 8 vezes 5. Logo, θc é igual a 40 graus Celsius. Legal, galera. Marca aí a letra D, tá bom? 40 graus Celsius. Muito bem, duas questõezinhas aí envolvendo as temperaturas de Celsius e Fahrenheit. Vamos para a próxima. Uma diferença de temperatura de 100 graus Celsius. Pessoal, cuidado. Agora ele quer a diferença de temperatura. A equação é muito parecida. Eu vou colocar aqui as duas para você se ligar. Ó, θ, primeiro eu vou colocar aqui θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Ó, pessoal, aqui é a equação que eu estou me referindo a temperatura, o único valor da temperatura está lá. Agora, quando eu falar em variação de temperatura, vai ser parecida, mas não é a mesma equação, né? Ó, delta θc sobre 5 vai ser igual a delta θf sobre quem, galera? Sobre 9. É a proporção entre as escalas que dá essa relação para a gente aqui. Então, ele está falando da diferença de temperatura de 100 graus Celsius. Ora, isso equivale o Fahrenheit aqui, a gente sabe que ele quer comparar graus Celsius com graus Fahrenheit. Só que ele está falando da diferença de temperatura. Então a gente não vai usar essa primeira equação aqui. A gente vai usar a segunda equação. Então vai ficar assim, galera. Ó, vou substituir direto aqui, tá bom? Vou apagar aqui, ó. Vou substituir aqui, ó. 100 que ele deu dividido por 5. Isso é igual a delta θf, que a gente quer descobrir, dividido por 9. Tá bom? Mas quanto é que fica 100 dividido por 5? 20, né, galera? Então, vai ficar aqui, ó, 20 igual a delta θf dividido por 9. Logo, o nosso delta θf vai ser o quê? Que é a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Vai ser quanto, galera? Vai ser 9 vezes 20, né? E isso aqui vai dar um delta θf de 180 graus Fahrenheit, tá bom? Muito bem, pessoal. Resposta à letra E. Resposta à letra E. E todo mundo fica feliz. Tudo bem? Então, cuidado. Ó. Uma coisa é quando eu quero a temperatura naquela escala. Outra coisa é quando eu quero a variação, tá bom?
Deixa eu colocar aqui o laserzinho para destacar. Ó, aqui eu tenho a temperatura na escala Celsius, a temperatura na escala Fahrenheit. Faço a conversão aqui que eu quiser, tá bom? Aqui não, eu tenho a variação na escala Celsius, variação na escala Fahrenheit. Então, como variou 100 graus na escala Celsius, quanto é essa variação na escala Fahrenheit? Deu 180 graus. Tudo bem? Né? Normal, né? Que a proporção da escala, uma é dividida em 100 partes e a outra é dividida em 180 partes, né? Então, se varia 100 graus em uma escala, tem que variar 180 na outra escala para manter a coerência aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. A gente já está quase terminando aí a nossa resolução. A questão 80, ó. A temperatura em Rio Branco em certo dia sofreu uma variação de 15 graus na escala Fahrenheit. Essa variação corresponde, na escala Celsius, essa variação corresponde na escala Fahrenheit quanto? De novo, galera, ó, então delta θ C sobre 5 igual a delta θ F sobre quem, pessoal? Sobre 9, legal? Bom, aqui agora variou 15, ó, então 15 dividido por 5 é igual a delta θ F dividido por 9. Bom, então o nosso delta θ F vai ser quem, pessoal? 15 dividido por 5 dá 3, não é? E agora eu boto esse 9 multiplicando lá, ó. Vai ficar 3 vezes 9, legal? Então delta θ F vai ser igual a 27 graus Fahrenheit. Respondendo aí a nossa questão, resposta letra B. Tudo bem? Foi fácil, não foi? Então vamos para a nona questão aí. A nona questão diz o seguinte, galera. Eu tenho um gráfico, é uma questão que costuma cair, é o tipo de questão que a gente vai chamar de questão clássica. Aqui eu tenho que lembrar na sala de aula como o professor explica para a gente como a gente chega nas equações de conversão. Então, basicamente, a ideia é essa. Ó. Eu vou montar aqui a escala, o termômetro na escala X, ó, dizer que esse é a escala X, tá bom? E vou dizer que esse termômetro aqui, o outro termômetro, ó, opa, é meio torto aí, não tem problema, é a mesa que não ajuda, tá bom? Olha lá, e esse termômetro aqui está na escala C. Então veja que aqui, ó, na abscissa eu tenho a escala Celsius e aqui na ordenada eu tenho a escala X, tá bom? Então eu vou dizer assim, ó, quando aqui, ó, pessoal, quando em X, ó, X é 0, ó, quando X é 0, o C aqui, ó, a escala Celsius é 60, tá percebendo no gráfico? Então quando aqui é 0, ó, aqui é 60, tá vendo? Marcando aí valores correspondentes aqui, ó, 0 corresponde a 60. Quando X é 60, ó, quando X é 60, na escala Celsius eu tenho 0, tá vendo? Então, quando aqui é 60, ó, aqui eu tenho 0. Bom, então agora é só eu pegar qualquer valor aqui, ó, X e aqui C e fazer a proporção. Lembra? Ó, galera, eu vou pegar esse lado menor aqui, ó, sobre esse segmento, né? O lado não, o segmento maior, esse menor sobre o maior, e aqui eu faço a mesma coisa, ó, esse segmento menor dividido pelo segmento que, galera? Maior. Então, eu vou fazendo uma proporção aqui, tá bom? Para fazer o quê? Para criar a equação de conversão. Só que ele diz assim, ó, o gráfico representa a relação entre uma escala de temperatura arbitrária X e a escala Celsius. Na escala X, ao nível do mar, a temperatura de fusão do gelo e a de ebulição da água vale quanto? Opa! O aluno tem que entender, ó, a nível do mar, a pressão de uma atmosfera, né? A temperatura de fusão é 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius, não é isso? Então ele quer saber quanto é que vale 0 graus Celsius e 100 graus Celsius na escala X. Pessoal, o zero a gente já sabe, tá aqui, ó. Quando x é 0, olha, quando x é 0, aqui na escala C, x vale quanto? 60, legal? Então a gente já sabe que é 60. Daí a gente já poderia eliminar aqui a letra A, poderia eliminar a letra C, poderia eliminar a letra E, ficando aqui com a letra B e D, tá bom? Então a gente tem que descobrir agora quem é o valor na escala X quando o valor na escala C for 100, tá bom?
Então, pessoal, pela proporcionalidade, você pode pegar esse valor aqui em qualquer ponto desses termômetros aqui. Então, por exemplo, ó, se eu fizer uma relação aqui deles, eu vou dizer assim, ó, x menos 0, que é esse segmento aqui menorzinho, ó, esse segmento de x a 0 aqui, tá bom? Sobre quem? Sobre o maior, que é 60 menos 0, tá bom? 60 menos 0, legal. Isso aqui vai ter que ser igual a quem, galera? Vai ter que ser igual a C, ó, C menos 60, que é o segmento pequenininho na escala C, dividido pelo segmento grande na escala C, que é quanto, galera? É 0 menos quanto? 0 menos 60, tá bom? Olha aí, ó. Aqui está a conversão. Vamos melhorar isso? Aqui vai ficar x sobre 60, legal? E aqui vai ficar C menos 60 dividido por menos 60. É de Júnior, e agora? Agora eu tenho uma conversão de escala, assim como eu tinha lá Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Tem a conversão, só é eu substituir o valor em uma escala para encontrar na outra escala. Como a gente quer o 100 graus Celsius, então eu vou botar aqui 100. Então vai ficar assim, ó, x. Opa, deixa eu fazer melhor aqui para não pegar. Vamos fazer aqui embaixo, tá, galera? Ó, aqui, ó, x sobre 60 vai ter que ser igual a quem, pessoal? 100, ó, menos 60 dividido por menos 60, tá bom? Eu estou te mostrando de forma que vai te ajudar em qualquer outra questão. Você pode usar sempre esse mesmo raciocínio. Eu já poderia colocar aqui no lugar do C o 100, colocar aqui e descobrir quem era o x. Não tem problema nenhum e daria no mesmo, tá bom? Então aqui, galera, vê só, ó, x sobre 60 vai ser que ser igual a quem? Ó? 100 menos 60 vai dar 40, 40 dividido por menos 60. Legal? Então isso aqui é menos 40 sobre 60, né? Então isso aqui vai ficar quanto, galera? Vai ficar assim, ó, eu já posso cancelar esse 60 com esse 60 e aqui fica negativo, né? Fica assim, quer ver? Ó, x dividido por 60, isso é igual a menos 40 dividido por 60, não é isso? Então 60 cancela com 60 e eu tenho x igual a menos 40 graus x, ok? Então a resposta aqui, letra B, galera, letra B, tá bom? Então, se não entendeu, volta o vídeo aí, vai com calma, com tranquilidade, porque esse tipo de questão costuma cair nas provas dos vestibulares aí, tá bom? Vamos à última questão, que é a questão 10. Muito bem. Ó, de novo a gente vai fazer a relação aqui. Júnior, apareceu o gráfico que eu faço a relação? Faz a relação, galera, que você não vai errar nunca. Olha só, aqui eu tenho... Opa, deixa eu melhorar aqui. Aqui eu tenho o eixo... Nossa, eu fico piorando, né? Cada vez que eu tento melhorar, piora mais. Então tá bom. Ó, aqui eu tenho o eixo x, olha lá, o termômetro x, e aqui eu tenho o termômetro em Celsius, C, tá bom? Agora, ó, vamos analisar com calma. Quando o x aqui, a temperatura em x é menos 5, quanto é em C, galera? Em Celsius é 10. Então aqui, ó, menos 5, tá vendo? Ó? E aqui 10, legal? Quando a temperatura em x é 25, então eu vou colocar aqui, ó, 25, a temperatura em C é 30. Então eu vou colocar aqui 30. Olha aí, galera, que legal. Tá vendo? Agora, pessoal, vamos ler a questão. O gráfico a seguir representa a relação entre a temperatura medida numa escala X e a mesma temperatura medida na escala Celsius. Pelo gráfico, pode-se concluir que o intervalo, ele quer um intervalo de temperatura de 1 graus equivale a quanto? Então preste atenção, galera. Agora ele não quer a temperatura de 1 grau, ele quer o intervalo de 1 grau, ou seja, ele quer a variação de 1 grau. Lembra lá na variação que a gente viu, a gente não considera os valores, os pontos aí. Então, um único valor, na verdade, né? A gente considera a variação. Bom, então veja só, qual é a variação aqui nessa escala X? A variação na escala X é essa daqui, ó, tá bom? E a variação na escala C é esse delta C aqui, ó, tá bom? Delta C. Então, variação em X, variação em C. Observe que a variação em C ele vai de menos 5 até 25, galera. Então, a variação em X é quanto? 25 menos menos 5, né? Que vai dar 30. Legal, ó. 25 e menos 5. Então, é 25 menos menos 5. Variou. Ou seja, de menos 5 até 25, eu tenho quanto? Eu tenho 30. Então, olha só, eu posso dizer que ΔX está para 30. Olha aí que legal. E isso é igual. Qual é a variação aqui, galera, no C?
ele vai de 10 até 30. Opa, variou 20. Então, a variação em C está para quanto? Para 20. Legal? Tranquilo? Tudo bem? Já pode cancelar esse zero com esse zero aqui, né? Vai ficar 3 sobre 2. É ou não é? Então, acompanha aqui comigo aqui embaixo. Ó, ΔX dividido por 3 vai ser igual ao ΔC dividido por 2. Tá bom, galera? Ele quer na escala X. Qual é a variação? Só que ele quer a variação de quanto? De 1 grau. Então, fica fácil demais. ΔX sobre 3, ó, vai ser igual a 1 sobre 2. Então, pessoal, ó, isso aqui vai ficar ΔX igual a quanto, galera? 3 vezes 1, jogo 3 para lá multiplicando, dividido por 2. Ou seja, o ΔX é igual a 1,5 graus X. Tá aí, resposta letra E. E a gente, opa, volta lá. E opa, muito bem, opa, aqui. C, letra E, ok? Letra E. Muito bem, é isso aí, galera. Fizemos aí, terminamos a ficha com termologia. Vimos aí o conceito de calor, temperatura, trabalhamos e vimos também os termômetros. Variação e quando não ocorre a variação de temperatura, tá bom? Então, por enquanto é só. Muito obrigado a todos e até a próxima!